que seria do mundo se os artistas não existissem? Ninguém mais diria, aquela música foi feita pra mim. Olha, amor, a nossa música. Nenhum casal mais teria essa lembrança. A dança acabaria e com ela as valsas nos 15 anos, o carnaval, as formaturas. Vamos embora depois do parabéns? Não seria mais o código para a hora de voltarmos para casa. Não existiria o parabéns. A magia do cinema acabaria. E com ela, tantas primeiras vezes. A primeira vez que eu fui no cinema com meus pais. A primeira vez em que peguei na sua mão. O primeiro filme que levamos as crianças, lembra? E por falar em lembrança, sem uma trilha sonora, as nossas melhores lembranças se tornariam imagens silenciosas e sem cor. Imagina entrar num café e não ouvir as conversas embaladas pelas melodias baixinhas e ruidosas da música ambiente. Ninguém ali falaria, nossa, eu amo essa música. Não teriam mais shows de música e as celebrações, aniversários, jantares, bodas seriam somente encontros para conversar, nenhuma trilha sonora. Dizem que a felicidade está nas pequenas coisas da vida. Bom, talvez, sem os artistas, as pequenas coisas da vida seriam menores ainda. Playlists, pastas vazias. Nossos momentos de tristeza seriam mais solitários. Não teríamos mais uma música que nos fizesse sentir que não estamos sozinhos. CDs, discos, coletâneas, álbuns, turnês, clipes. Nada mais disso faria sentido. Aqueles beijos apaixonados e cheios de amor ficariam à mercê do silêncio, ao invés de melodias que nos transportam para mundos distantes nesses momentos. Camiseta de banda, frases de música, autógrafo, músicas que marcaram gerações. Essas não seriam mais ferramentas que usaríamos para dizer ao mundo quem nós somos. Que tipo de música você gosta? Ninguém mais faria essa pergunta. Sem música, a vida se torna um cenário desprovido de cor, onde os problemas falam mais alto que os sonhos e as lembranças não têm a doçura da melodia quase imperceptível que toda memória boa carrega. Na equação de nossas existências, sem o artista, a música perde a principal forma de se manifestar no mundo, e nossas vidas perdem aquela centelha de beleza que só os artistas podem acender em nós. Como disseram uma vez, sem música a vida seria um erro. Bom, não podemos dizer que sem música nossas vidas seriam um erro, mas com certeza seria um grande erro não ter música em nossas vidas. E isso só um artista pode fazer por nós. Toda hora vinha o filme na nossa cabeça. E se a gente no início tivesse essas informações? E ela começou a chorar. E a gente também. Você entregar muito valor para essas pessoas. Porque a gente sabe de onde a gente veio. E aí a gente vai meio que desmotivando, o tempo passando. O que era pra 6 virou 1 ano. O que era pra ser 1 ano virou 2. O que era pra ser 2 virou 3. Nada na nossa amizade mudou porque a gente era irmão. E essa música foi um sucesso nacional. Talvez seja o fim da linha, talvez tenha que parar. Todo projeto tem início e fim, talvez o de vocês acabou. Meu nome é Felipe Santana, o pessoal me chama de Fê, e eu sou de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Aos 12 anos, uma tia minha tinha um violão que ela ia se desfazer e ela me deu. Era um tonante trovador. Naquela época, a gente não tinha internet, o entretenimento era muito escasso, principalmente no interior do Rio Grande do Sul, para pessoas que eram muito pobres, então, que era o meu caso. Quando ela me deu esse violão, para mim, foi o foco da minha vida naquele momento. Eu passava o dia inteiro, os dias inteiros, fazendo a entrada de Nothing Else Matters, né? Que foi a única coisa que eu consegui tocar, sem saber violão, que me soava bem. Um dia a gente foi no centro e eu vi uma banca de revista com uma revistinha de cifra. E aquela revista passou a ser o centro do meu estudo. Como na época não tinha internet, não tinha iPod, nada do tipo, eu tinha a rádio. Então eu tinha o tempo que a música começava a tocar na rádio até o fim para tirar ela. E quando eu passei a vivenciar essas experiências, eu comecei a pensar, cara, talvez isso possa ser uma coisa que eu queira fazer ao longo da minha vida. Nessa época foi quando eu entrei pro 2º grau e eu percebi que a música, ela era um meio, uma forma de eu interagir com essas pessoas. Era um lugar que eu encontrei ali em viver com as pessoas. Aconteceu que eu formei banda, a gente tocava 2 músicas em todos os festivais, em todos os lugares que eram as músicas que a gente tocava melhor.
Todo buraco que existia pra gente tocar, a gente tocava. Foi quando eu conheci o Maurício. Pra quem não me conhece, eu sou Maurício Hoffman. Pra quem me conhece também, eu sou Maurício Hoffman. Sou gaúcho de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Se eu fosse me definir, o Maurício é o cara que gosta de um bom churrasco. A minha história na música, ela começa através da bateria. Com mais ou menos uns 13 anos de idade, eu me apaixono pelo instrumento. Tinha um CTG ali na rua de casa, então eu ouvia a galera passando som, os conjuntos, os grupos gaúchos, as bandas gaúchas passando som. E aí aquilo ali me pegou, assim, eu ia ver a passagem de som dessas bandas. A única coisa que eu queria fazer, que eu queria ter, era uma batera. Com 14, 15 anos eu já montei minha primeira banda, minha segunda banda, tocava rock, tocava pop rock. E com uns 16 anos eu já comecei a dar aula. Eu acho que ali começou pra mim uma coisa de não ter outro caminho, não ter uma escolha. A partir dali, sempre a música foi minha única opção. Minha família sempre me apoiou, apesar de não ter condições financeiras, sabe, de dar um suporte, mas nunca proibiu, nunca falou, tipo, você precisa seguir isso, tem que ir por esse caminho, sempre me deixou muito livre. Trabalhei num supermercado como empacotador uma época, porque o meu irmão me falava assim, cara, eu te dei o instrumento pra te começar, mas, se você acha que esse instrumento é simples, se tu acha que tu quer um instrumento melhor, cara, corre atrás, o primeiro passo eu tô te dando, mas corre atrás pra conquistar tuas coisas. 20 anos já tinha aquela consciência de, eu quero fazer isso na minha vida realmente, eu quero crescer, eu quero evoluir. Até ali, até encontrar o Maurício, cara, foi caminho solo, foi lutando e trabalhando para trazer os outros para minha ideia, para o meu projeto, para aquilo que eu acreditava. Quando eu encontrei o Maurício, eu falei, cara, é outra pessoa que pensa igual a mim, que é a mesma coisa que eu. Bem nessa época foi quando a minha banda seguiu caminhos diferentes e eu resolvi ficar. E aí eu lembro que eu desci na casa do Maurício e aí eu falei, cara, é o seguinte, a minha banda, a gente parou de tocar, porque cada um foi, éramos um trio, cada um foi para um lugar e, cara, eu quero continuar. E tem um festival da rádio aqui da cidade, quem ganhar vai fazer um show pela rádio. E aí eu queria saber se tu topa da gente tocar. Ele falou, cara, eu topo. Então vamos fazer. Participamos do festival, ganhamos o festival. Depois desse show da rádio que a gente fez, eles gostaram tanto do que a gente fazia que eles começaram a chamar a gente para outros shows. Então a gente passou a tocar em várias cidades do Rio Grande do Sul pela rádio. Essa rádio é a Rádio Atlântida, é uma rádio muito conhecida no Rio Grande do Sul. Então a gente passou a fazer muito show juntos e foi aí que o Maurício, que era parceiro do Rafa em outra banda, falou, vou chamar um guitarrista, o Rafa da outra banda, pra gente tocar junto. O que tu acha? Eu falei, cara, ótimo. Porque era só eu de guitarra, éramos um trio, eu falei, mais um guitarrista, perfeito, vamos fazer. Chamamos o Rafa e a gente começou esses shows pelas cidades, né, do Rio Grande do Sul. E a gente que é do interior, a gente fica um pouco, naquela época principalmente, que a internet não era como hoje, a gente se sentia um pouco limitado. Mas o que a gente tinha na época era uma revista, então a gente via nas revistas, olha esses professores, olha essa faculdade, aonde esse músico chegou. Então começou a alimentar ali aquele sonho de, cara, eu quero crescer, eu quero aprender, eu quero estudar, e aonde que eu posso, como que eu posso ter esse conhecimento, para onde eu vou? Na época surgiu a possibilidade de fazer uma audição para uma bolsa numa faculdade, que era o nosso sonho, assim. Na época eu e o Rafa Reis, a gente tocava junto, o Rafa como guitarrista, eu como baterista, e a gente, tipo assim, ficava pirando naquelas revistas, olhava os professores, as escolas de música, as faculdades, tudo em São Paulo. E quando surgiu essa oportunidade para fazer um teste, né, uma audição para essa bolsa, a gente falou, cara, talvez seja esse o nosso momento. E a gente acabou ganhando essa bolsa, só que também a gente não tinha condições de morar em São Paulo. E a gente sempre foi muito unido, sempre compartilhava desses mesmos sonhos, né? Da música, da banda, de querer crescer, de ver aquela coisa, tipo, mágica e querer fazer parte daquilo, aquele universo musical que pra gente era muito distante sendo do interior. Um determinado dia, o Maurício e o Rafa me chamaram pra conversar. Nós ganhamos uma bolsa daqui a um mês e pouco a gente tá indo pra São Paulo morar lá. E eu falei, como assim? Ele falou, a gente vai pra lá, a gente vai morar lá e seguir nossa vida como músico. Tava crescendo, a gente tava tocando nas rádios, a gente tava começando a entrar na mídia do estado. Fiquei muito triste na hora. E aí eles falaram assim, vamos lá comer um pastel.
Porque ainda tem tempo, ainda tem um mês e pouco pra gente ir pra São Paulo, então vamos lá comer um pastel, vamos fazer uma parada lá e a gente, enfim, esquece um pouco essa coisa. Aí a gente chegou lá, tava conversando, aí eu não lembro se foi o Maurício ou o Rafa, um dos dois, não lembro. Um dos dois falou assim, cara, por que tu não vai com a gente? Ele falou, tu não trabalha aqui? Eu falei, trabalho? Trabalha lá. E aí eu falei, tá. Como assim tá? Eu falei, tá, vamos. Só que eu não tinha nenhum real, eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu lembro que a gente, na época, fez muitos shows, a gente fez vários especiais pra juntar dinheiro, a gente vendeu todos os nossos equipamentos, tudo que a gente tinha, e a gente falou, cara, vamos pra São Paulo, vamos tentar, vamos entrar nessa faculdade, vamos estudar, vamos se dedicar. Eu consegui a passagem aérea por milhagem, que o tio ajudou, o pai do Rafa, e R$400. E só. Não tinha dinheiro pra voltar, as nossas coisas já estavam vindo no caminhão. Se não desse certo aqui e eu voltasse pra São Paulo, voltasse pra Santa Maria, não ia ter como voltar com as coisas. Eu não tinha a passagem de volta, eu não sabia nem comprar a passagem de avião, porque eu nunca tinha comprado uma passagem de avião. E eu falei, cara, só tem um caminho, ou dá certo, ou dá certo. É muito louco, porque a gente chegou numa situação que não conhecia ninguém, a gente tava numa república que ela era uma coisa muito simples, uma coisa muito meio desorganizada, a gente chegou sem dinheiro, com dificuldade até pra comer, pra se alimentar, não passar fome, mas era tudo muito contado. Todas aquelas dificuldades do início em São Paulo, no primeiro dia a gente foi um baque, a gente até se assustou, cara, e agora? Será que é isso? Aquela sensação de estar longe da família, numa cidade... A gente era do interior, tá numa cidade gigantesca. Esse medo, durou um dia. Quando a gente viu a república que a gente ia ficar, a gente viu pelo site da república. E aí parecia ser um prédio cheio de vidro e enorme. A gente falou assim, cara, olha onde a gente vai morar muito bem, a gente vai morar melhor de como a gente mora hoje. Chegamos aqui, não era nada daquilo que parecia na foto, bem diferente do que a gente imaginava. Inclusive nós tivemos vários colegas, 2 deles de outra espécie, que é o Adamastor e a Adamatilde, 2 ratinhos que a gente cultivou ao longo do tempo. No outro dia, a gente pegou um mapa. A gente começou a andar, na verdade, por aquela região da Paulista, a gente começou a procurar pontos e falou, meu, onde que tem lugar pra alugar? Pra onde a gente vai? Como que tu aluga? Como que... Pra gente ter noção do quão interiorano, do quão fora da realidade a gente tava. Não aconteceu nada, obviamente, né? Não deu pra fazer nada com o mapa, não deu pra fazer nada, perdemos o dia inteiro procurando esses lugares, voltamos pra República. Conforme foi passando o tempo, a gente conheceu melhor as pessoas que moram na República, que também eram pessoas de outros lugares do Brasil, que estavam ali também pra estudar, também pra se desenvolver. Foi a melhor fase das nossas vidas, ali naquele início, né? A gente percebeu, depois de um tempo, que a faculdade não era pra gente. Que o que a gente queria fazer era trabalhar com música, é estar no meio, é tocar. A gente conheceu muita gente legal, a gente chegou em São Paulo tocando com uma galera. Era muito difícil pra gente, às vezes eu lembro com bag de prato, ferragem, caixa no metrô, tendo que pedir carona muitas vezes, não tinha grana, sabe, pra pegar um táxi. Era perrengue, mas era muito legal. Acompanhava alguns cantores, conhecemos alguns produtores. Tudo que era show, evento da faculdade, a gente, vamos tocar, vamos ser músico de apoio, porque a gente queria participar. E a gente começou a gravar bastante em estúdio, também foi uma experiência muito legal pra gente, aquela realidade de estudante de música, o cara que vive tocando na noite, que toca uma galera, mas quando tu entra no estúdio é um outro universo, produção musical, é uma coisa que te encanta também, e a nossa vida foi acontecendo a partir daí. Quando eu cheguei aqui, eu precisava arrumar um emprego, porque tu precisa arrumar um emprego, senão tu não vai conseguir ficar. E aí o Maurício saiu comigo pra gente largar currículo, porque eu não sabia andar em São Paulo e ele já tinha um pouco de noção. Aí eu falei, meu, é o seguinte, eu trabalho em qualquer coisa, menos com comida. Eu não vou trabalhar em restaurante, padaria, lanchonete, em nada. Por quê? Porque lá em Santa Maria eu já tinha trabalhado como chapista, o cara que faz o bife no buffet. O meu último emprego tinha sido isso, antes de vir pra São Paulo. E eu falei, cara, eu não quero, qualquer coisa, cara, mas eu não quero trabalhar com comida. Aí a gente saiu pra caminhar assim, na esquina tinha uma padaria. Aí ele falou assim, cara, tu não quer largar currículo aqui? Lembra que se tu não conseguir um emprego, tu vai voltar. Tá bem, vamos lá então. Eles não vão me chamar. E aí a gente chamou o gerente da padaria, ele tava no balcão. E ele falou, tudo bem, ó, vocês têm vaga de emprego aqui? Eu tô procurando emprego. Tu tem experiência? Tenho, eu já trabalhei em restaurante. Ele falou, tá contratado. Eu vou continuar procurando. Tem uma rua aqui em São Paulo, chamada Teodoro Sampaio, que ela era a Rua dos Músicos. E na época, ela ainda tinha muitas lojas de música.
Hoje, infelizmente, já não tem mais tantas lojas assim, mas na época era muito legal. Soltei currículos em, eu acho que todas as lojas, e eu também fiz uma entrevista na Escola de Música, no Souza Lima, onde os guris foram estudar. E eu deixei um currículo lá, conversei com o dono da escola, e ele falou, cara, não tenho vaga pra ti agora aqui, mas se aparecer alguma coisa, beleza. Eu tinha a esperança de conseguir estudar lá, e aí eu falei, bom, beleza, não deu. Trabalhei sábado, trabalhei domingo. Segunda de manhã, me liga uma loja da Teodoro, pedindo pra eu ir lá conversar com eles porque eles gostaram de mim. Conversei com a loja e os caras falaram assim, pode começar amanhã. Eu saindo da Teodoro, o pessoal do Souza Lima me liga. Falou, vem cá que a gente quer conversar contigo. Fui conversar com o diretor da escola. Ele falou, apareceu uma vaga aqui na manutenção. Tu quer? Cancelei o trabalho da Teodoro, pedi demissão lá na padaria, que eu tinha mal começado, e comecei no Souza Lima. E ali foi um período muito legal da minha vida, porque eu comecei a conhecer muita gente que estava com esse mesmo objetivo de estudar, de crescer na vida. Conheci muitos cantores, muitos artistas, muitos músicos conhecidos, músico da instrumental, eu conheci muita gente legal. A gente começou a conviver muito nessa questão da produção musical, do estúdio, com muitas pessoas envolvidas com isso. E ali nasce uma nova semente, assim. Eu diria que a gente já estava em 4 anos aqui em São Paulo, 3 a 4 anos aqui em São Paulo. Eu e o Rafa, sempre nas nossas bandas, a gente sempre foi muito ativo em tomar a frente da banda, em organizar, em pensar no arranjo, em pensar quando ia gravar, ser o cara que puxava ali essa parte de gravação. Quando começou a perceber esse universo da produção musical, a gente começou a se identificar muito com isso e a gente começou a entender que talvez a gente conseguisse fazer um trabalho legal na produção musical, descobrindo esse universo. A gente tocava com um artista sertanejo, ele decidiu fazer um DVD, como a gente era banda de apoio e a gente já tomava essa frente, era proativo no projeto, ele nos deu a oportunidade, vocês querem produzir o meu DVD, criar os arranjos, fazer toda a produção musical, e a gente não tinha experiência, a gente não tinha nem instrumento decente pra isso, mas a gente falou, cara, a gente faz, e aí surgiu uma parceria minha e do Rafa de produzir junto. Com essa primeira grana do DVD, a gente conseguiu comprar os equipamentos para poder gravar o próprio DVD. Obviamente a gente não tinha estúdio, a gente tinha que fazer as pré-produções em casa com um tecladinho desse tamanho, e aí depois ia para um estúdio gravar, mas sempre também na dificuldade. Por conta da produção musical, a gente conseguiu sair da república que a gente morava, que era uma república muito simples, e a gente conseguiu ir para uma casinha simples também, mas a gente conseguia ter um home studio, conseguia ter os nossos equipamentos, e pra gente em São Paulo já foi uma grande conquista, assim, poder ter o nosso canto, produzir, poder, de certa forma, evoluir daquelas condições que a gente estava quando a gente chegou. Eu ganhava ainda não dava para me sustentar direito, então eu sempre tinha que fazer muitos trabalhos extra. Foi onde eu comecei a fazer MySpace. Todo músico, todo artista tinha o seu MySpace. E aí tu podia customizar o teu MySpace. Só que tu precisava de alguém que tivesse um pouco de conhecimento de design e um pouco de conhecimento de programação. E aí as pessoas contratavam outras pessoas para fazer o MySpace. E aí eu vi isso e eu falei, cara, isso é uma coisa que eu posso fazer. Eu acho legal, eu gosto de design, eu acho que eu posso fazer isso aí. E aí eu comecei. Passa o tempo, eu saí do Souza Lima, fui trabalhar na CVC, agente de viagem. Trabalhei na CVC durante 1 ano e pouco. Nesse meio tempo, a minha esposa engravidou. Quando o meu filho nasceu, o Gabriel, eu tinha 23. E aí, pra mim, rolou um grande dilema, o peso da responsabilidade, né? Porque eu ia ter um filho. O que eu vou fazer? Eu preciso mudar alguma coisa. Eu não posso continuar aqui na CVC. Na época, o que eu ganhava não ia dar pra pagar as coisas que eu precisava. E aí eu lembro que eu saí dessa agência de viagens e eu falei assim, eu vou trabalhar pra mim. E aí, os meninos começaram a produzir uma cantora. E essa cantora tinha uma agência de publicidade. E eu, como já estava um pouco nessa área, eles me chamaram para filmar um making-off dela. A minha esposa tinha uma câmera, eu não sou filmmaker, mas eu me viro, eu consigo aqui. Porque eu precisava salvar aquilo ali, eu precisava daquele dinheiro. Mostrei umas fotos, algumas brincadeiras que eu fazia no Photoshop. E ela falou, tu sabe fazer Photoshop? Eu sei. Tu mexe com internet? Mexo. Eu preciso de alguém que faça vídeo e que faça web aqui na agência. Tu faz? E eu falei, faço. Então tá contratado, amanhã tu vem aqui que a gente vai começar a trabalhar e a gente conversa. E era 3 vezes o que eu tava ganhando do seguro-desemprego. Fechou, vambora. Fui pra casa pensando, eu não sei fazer vídeo e eu não sei fazer web que precisa pra agência. Mas amanhã eu tô aqui. E assim começou a minha carreira na publicidade. Eu fui pra área de motion e vídeo, me profissionalizei nessa área. Trabalhei muito na parte de web, desenvolvendo e fazendo layouts para, enfim, hot site, algumas plataformas, enfim, mas uma coisa muito, muito simples, assim, muito insípida. Fui para a área de 3D,
também, que acabei desenvolvendo um filme publicitário de 3D. E enquanto eu estava nessa agência, esses 5 anos que eu passei, paralelo a isso, o Maurício e o Rafa também se profissionalizavam e se melhoravam. E eles estavam com o estúdio já, alguns já estavam rodando. Por aí, a gente conheceu um artista, deu uma sinergia, a gente começou a tocar junto, era um projeto que tinha muita perspectiva, então todo mundo começou a se doar pro projeto realmente. Era uma fase que não tinha perrengue que derrubasse. A gente estava tão empolgado com tudo que estava acontecendo, trabalhando tanto, conhecendo tanta coisa nova e diferente e produzindo realmente, né? Trabalhando tanto na ativa que não tinha perrengue nessa época, por mais que ainda sempre ali a situação financeira sempre foi complicada, a gente já conseguia se sustentar tocando com a música, tudo, mas sempre era muito apertado. Nesse trabalho com esse cantor que a gente conheceu, a gente foi acreditando e tal. Sempre quando ele ia produzir alguma coisa, a gente, por estar tocando junto, por estar à frente ali junto com ele, produzia as coisas junto. Ia pro estúdio, a gente produzia, ou era uma coprodução, todo mundo participava. Em 2012, esse artista começou a crescer, começou a construir público, a gente vivenciou todo esse processo, estava junto, né, percebia ali o que dava certo, o que dava errado, a gente aprendeu muito nesse processo, e a gente acabou que teve uma oportunidade ali de produzir uma música em 2012, né? A gente coproduziu essa música junto com outro produtor também, junto com os artistas que estavam ali presentes, e essa música foi um sucesso nacional, que é a música Vagalumes. Vou caçar mais de 1 milhão. Cantando o hit Vagalumes, Grupo Polo, com Ivo Mozart. A terceira música mais tocada em 2013. Só quero amar você, e quando amanhecer eu quero acordar. Essa música foi a terceira música mais tocada de 2013, numa época que não era tão fácil fazer um lançamento, as plataformas digitais, elas não eram ainda como é hoje, realmente tinha um filtro muito grande, era uma época que um estilo estava dominando o Brasil, tinham poucos artistas de diferentes estilos, era muito monopolizado, e a partir dali a gente está entendendo o que realmente é o mercado da música nacional, do que é uma turnê, do que são grandes festivais, grandes eventos, do que é um show, do que é um artista nacional, tudo o que acontece, o network, o trabalho, a responsabilidade que é preciso ter, a organização, as pessoas que a gente conheceu, que foram importantíssimas para o nosso aprendizado. Talvez na minha vida a primeira virada de chave foi ter vindo para São Paulo, um novo universo se abriu. A segunda virada de chave foi a coprodução da música Vagalumes, que mudou tudo. Quando aconteceu o processo da Vagalumes, que os meninos coproduziram, nós éramos amigos. O Maurício e o Rafa eram produtores, diretores e músicos, e eu, às vezes, fazia make-off, às vezes fazia fotografia, então eu estava sempre junto. E eu cheguei no projeto um pouco antes da música virar, da Vagalumes acontecer. A gente pôde acompanhar de perto o acontecimento de uma música a partir do trabalho viral, sem dinheiro, sem investimento, sem esse business que a gente conhece hoje. Na época não tinha a quantidade de ferramentas que se tem hoje para uma música viralizar. Todas aquelas ideias que a gente tinha lá no interior, mas uma música para ela virar hit nacional, precisa de muito dinheiro, precisa de muito esquema, ou tem que estar na pessoa certa. A gente teve uma prova que aconteceu no nosso olho ali, vendo de uma música que aconteceu sem esse background, sem essa realidade. E isso mudou a nossa forma de pensar as coisas. Quando tu tá inserido no projeto, quando tu vê a coisa acontecendo de perto, tu não tem muita clareza, tu não tem muita dimensão, mas sempre tem alguns sinais. Então, tipo assim, nas outras músicas que já tinham sido lançadas, esse artista, a gente sabe que é um todo, né, pra música acontecer, pro artista caminhar. Mas nas outras músicas, esse artista estava caminhando, estava crescendo, as músicas lançava as músicas, tinha um crescimento,
Mas nessa música teve sinais diferentes. Desde a gravação da música. A gente terminou a gravação da música, tava eu e o Rafa, um outro produtor e um dos artistas ali. No estúdio a gente se olhou, ouviu a música antes de mixar, antes de masterizar. Só a gravação a gente ouviu e falou, cara, essa música tem uma coisa, ela tá diferente. Ali foi um sinal. Tanto é que a gente bateu uma foto do dia que a gente terminou a gravação, porque a gente falou, cara, essa música é diferente. Obviamente, naquele calor da hora, ninguém imagina o tamanho que pode ser. Tu acredita de uma maneira diferente, mas tu não sabe o que realmente vai acontecer. Naquela época, quando a gente fala em 1 milhão, 2 milhões de views, naquela época isso era muito. Hoje em dia pode ser que ainda é bastante, mas pode ser que num nível nacional, de uma música, de uma viralização, talvez não seja tanto. Hoje a gente tem muitas plataformas, né? Muitas pessoas têm acesso a essas plataformas. E aí naquela época eu lembro que lançou a música ali na metade, início da semana, e eu tava no interior fazendo um shows com uma outra banda. 3 dias depois, 1 milhão de views. E aí eu lembro que a gente foi participar de um evento, fazer um pocket show num lugar aberto. Quando a gente chegou no show, assim, era uma multidão que a gente nunca tinha visto, que a gente não fazia ideia. Acompanhar esse processo de artistas, né, que na época foi um collab, mas de artistas que obviamente estavam trabalhando, estavam construindo seu público, e daqui a pouco uma música começou a virar o jogo e realmente ser um sucesso nacional e viralizar. Ali pra gente foi um estalo de olha o que pode ser feito. Até então aquela mística de um grande hit, de um sucesso, de um artista virar nacional, precisa ter uma gravadora, precisa ter um investimento muito alto, precisa de sorte, precisa de diversos fatores externos. Ali a gente percebeu que eles poderiam ser controlados através do trabalho. Cara, eu vou fazer certo, eu vou pensar no público, eu vou me dedicar, eu vou dar meu máximo, vou dar meu sangue. E quando a gente acompanhou o processo inteiro. A partir dali tu vê artistas que estavam crescendo, música tomando uma proporção, e aí tu começa a vivenciar todo esse meio, né? Esse meio profissional, não só da parte de selo, ou de lançamento, ou de clipe, não, todo o showbiz envolvido, muitas pessoas, equipe, estrutura. Então isso trouxe pra gente um ensinamento absurdo, assim, tanto nesse processo de entender que é possível ter uma carreira promissora, é possível ter que uma carreira ela consiga ter resultado, caminhar sem ter o modelo tradicional. E isso na época ninguém falava. Sei lá, num bastidor de um festival, num camarim, tu conversa com outra pessoa, tu fala, olha, que legal, essa galera pensa desse jeito. Aí tu encontra um outro artista que também tá tendo resultado, tá tendo sucesso, ele pensa dessa forma. Aí tu participa de um show que tem um artista gigante lá, e tu vê a forma de trabalho, tu aprende mais uma coisinha. Pra mim, passar por essa experiência de ter participado, né, de um hit nacional, tira a mística, tira aquele fator meio que inalcançável, impossível. Tu fala assim, não, cara, é possível. Trouxe um conhecimento que talvez eu não teria onde buscar. Não existe uma faculdade para te buscar esse conhecimento. A gente já tinha um dia a dia de produtor musical, a gente já trabalhava com isso, a produção musical era a nossa profissão. A gente começou a produzir, obviamente, por ter participado de um hit nacional, abriu muitas portas, muitas outras produções vieram, e a gente começou a ter contato com artistas muito bons.
Artistas que a gente produzia e que a gente acreditava muito e falava, essa música é muito boa, esse artista é muito bom, olha o talento, olha o potencial. E muitas dessas produções acabavam ficando na gaveta, ou simplesmente não ganhavam o destaque que as músicas ou que os artistas mereciam. Como não tinha informação, como que faz o lançamento? Como que coloca na rua? Como que eu cresço? Como que eu busco investimento? Como que eu cuido de outros pontos da minha carreira que não é só a gravação, que não é só a composição? Na hora, a gente começou a lembrar de tudo que a gente tinha vivido ali nos últimos anos. O contato com pessoas do mercado, a gente viu como o mercado funcionava, a gente teve contato com estruturas grandes, festivais e rádio, e como que pensa, e o empresário faz dessa forma, o que aquele artista que estava dando certo fazia que dava errado, o que aquele artista que estava dando certo fazia que dava mais certo ainda. Era um mundo de informação que a gente tinha ali e que nunca ninguém compartilhava, e que a gente começou a repassar essas informações para essas pessoas que a gente produzia e que a gente acreditava. Então a gente dava sempre durante as gravações, tá fazendo isso, quem sabe no teu lançamento tu não faz isso. E quando a gente trazia um pouquinho de informação, gerava um resultado. Aí o pessoal voltava, o artista voltava e falava, eu apliquei aquela dica que vocês me deram, eu tive um resultado, consegui um empresário, eu apliquei aquela dica, o show que eu fiz foi mais legal, aquela dica de repertório, aquela dica de postura, de como vender meu show, consegui aumentar meu cachê, consegui colocar a minha música na rádio da minha cidade porque vocês me deram aquela dica que para fazer isso. Uma dica mudava muita coisa para as pessoas. A minha esposa, ela é cantora. E aí ela foi fazer um show numa casa muito conhecida aqui em São Paulo. Aí a gente tava lá na passagem de som, os meninos foram também. E aí a gente tava lá e falou, cara, já faz uns anos que a gente tá aqui, né? Se a gente soubesse essas coisas lá no sul, quando a gente tava lá, seria outra parada, né? Porque não tinha acesso à informação. Não tinha como ter acesso a esse tipo de informação. Imagina se no nosso tempo que a gente estava em Santa Maria com as nossas bandas, se a gente tivesse acesso a essas informações, como seria legal. Teria sido muitas coisas diferentes. A gente conversando assim, surgiu a ideia de fazer um workshop no Rio Grande do Sul. Eu lembro que o Maurício entrou em contato com 3 escolas de música na época, porque uma das pessoas que produziram aqui no estúdio tinha uma escola de música, e tinha uma escola de música que ele dava aula antes de vir pra cá. E aí a gente foi e montou uma palestra, um workshop, para compartilhar o que a gente tinha aprendido aqui. Então a gente montou uma palestra sobre a construção de carreira, como que um artista pode crescer, pode ter mais resultado, como que um artista pode pensar a carreira autoral dele, como ter uma organização, como pensar profissionalmente. Na época que era tudo mato. Não tinha informação. A internet, obviamente, já tinha o YouTube e tal, mas a informação de qualidade ninguém dava. Fala, galera! Estamos apresentando o workshop #musicalmente falando como planejar sua carreira. Então a gente foi pro Sul, a gente fez essa série de workshops, né, de palestras, digamos assim. Foi muito marcante porque aquele primeiro dia em São Paulo que a gente, cara, olha que algo mágico. A gente teve essa mesma sensação nessa turnê, olha que algo mágico, porque a gente fez essas palestras incentivando as pessoas ali a lutar pela música, pelo seu trabalho. E aí a gente, fizemos a primeira palestra, foi muito legal, fizemos a segunda. Na terceira, que eu lembro como se fosse hoje, à noite, tinha umas 40 pessoas na sala. E no final, veio uma menina lá do fundo da sala, caminhando pra falar com a gente. E ela falou assim, eu tava em dúvida se eu ia seguir na carreira musical, porque eu quero ser produtora musical, só que a minha família não me apoia, eles não entendem o que eu quero fazer, mas vocês mudaram a minha percepção e eu tomei a decisão de ir para São Paulo, de tentar minha vida como produtora musical, e eu vou correr atrás do meu sonho. Vocês fizeram isso por mim, obrigado. E ela começou a chorar. E a gente também. E ali foi um momento muito impactante para todo mundo, porque a gente teve a noção do que o compartilhar algo genuíno pode fazer pelas pessoas. Depois daquela noite, a gente ia pegar o avião para voltar para São Paulo. Tava no aeroporto, a gente comeu McDonald's, os 3, inclusive. E ali a gente começou a oxigenar a ideia da possibilidade de trabalhar, de fazer isso de forma maior, de forma mais impactante, né? Eu lembro que ele falou um dia pra gente assim, cara, eu acho que eu sei um jeito de fazer isso escalar, chegar para mais pessoas. E aí a gente falou assim, cara, mas como assim? Quando eu cheguei na agência, a minha chefe
que também era artista, e a gente até hoje a gente é super amigo, ela me perguntou, e aí, como é que foi? Eu falei, cara, foi a melhor coisa que já aconteceu. É isso que eu quero fazer na minha vida. Foi isso que eu falei pra ela. E aí eu comecei uma jornada de encontrar uma forma de viabilizar isso para fazer com que essa iniciativa, que ainda não tinha nome, pudesse se tornar tomar uma parte maior da minha vida. E quem sabe o meu trabalho dali pra frente. Chamei o Maurício Rafa e falei, cara, tenho uma ideia. Acho que tem uma forma de a gente fazer esse trabalho acontecer. E aí eu apresentei para eles a minha ideia, eu vou pedir demissão da agência, entendemos o conteúdo, entendemos o que tinha que ser feito e a gente começou a fazer. E aí, então a partir disso vem o início do Novo Artista, que aí toda hora vinha o filme na nossa cabeça. E se a gente no início tivesse essas informações, como seria? A gente começou a conviver com uns artistas muito legais e alguns artistas que a gente, quando tava lá no Sul, até criticava. E aí chegou aqui e começou e percebeu, olha como é legal, olha como eles pensam. É óbvio que daria certo. A gente, com aquela nossa cabeça que a gente tinha, era óbvio que não daria certo. Quando a gente começou o Novo Artista, que na época não tinha nome, inclusive foi uma ideia do Rafa, Novo Artista, que estava no estúdio, ele falou, e se a gente desse o nome de Novo Artista, pelo contexto, né, puta, uma nova forma de pensar, vamos pensar no novo, um artista autossuficiente, um artista que tem as ferramentas para fazer a sua carreira. Todo mundo falou, cara, comprou na hora a ideia, falou, animal, é isso. A nossa ideia com o Novo Artista, quando a gente começou, era compartilhar uma informação de qualidade que ninguém tinha acesso. Voltando um pouco na história, tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Quando a gente veio pra cá, a gente veio com sonhos. Lembra que a gente falou do mapa? A gente falou que a gente foi com um mapa pra Paulista pra encontrar lugar pra morar, pra sair de onde a gente estava. Isso mostra o quão ingênuo a gente era em relação à vida, em relação às coisas. Então, o nosso pensamento foi assim, cara, se a gente deixou nossa família, passou um monte de trabalho, um monte de perrengue. E aí, com o dinheiro que a gente recebeu, a primeira parcela, a gente foi lá, comprou os equipamentos e conseguiu se mudar da república onde a gente morava. 2, 3 semanas mais ou menos depois, um pouquinho mais, um mês mais ou menos, a gente já estava na fase de finalização do DVD, nesse nosso novo estúdio, uma enchente em São Paulo. Chove em um dia que era para chover em um mês inteiro e 50% das coisas que a gente tinha lá, galera, molhou tudo. Além das nossas coisas da casa, os equipamentos. E eu sempre tive um sonho de ter uma bateria DW. Quem é baterista, porra, nossa, uma DW, custou caro pra caramba. Trabalhei a vida inteira, a gente chegou, gravamos DVD, montamos o nosso home. Aí vem a enchente, cheguei em casa, a DW boiando na sala de casa. É assim, beleza, tudo bem, a gente vai, porra, bem com materiais, a gente vai construir de novo. Mas naquele momento que a gente tinha acabado de a gente tá dando um passo importante em São Paulo. Acontecer isso foi um baque muito pesado. 4 dias depois, o que aconteceu? Mais uma enchente. Tinha finais de semana que eu não tinha dinheiro para almoçar e para jantar, porque eu só ganhava o dinheiro da semana. E quem pagava, quem me ajudava era o Maurício Rafa. A gente precisa que os artistas, os músicos, tenham acesso a essa informação que 99% não tem. Muitos dos músicos e dos artistas, eles começam uma carreira na ilusão. Eles não sabem de fato o que eles vão fazer, como vão fazer. Que foi exatamente o que a gente fez. A gente tinha o sonho. Nasceu de um preço muito alto que a gente pagou, a necessidade, a vontade de compartilhar isso na internet com as pessoas. A gente começou no Facebook, gravando no celularzinho mesmo. E aí galera, tudo certo? Aqui é o Maurício Hoffman, do novoartista.com e da One Produtora. Pra ti que tá esperando uma gravadora, um empresário, um investidor investindo na tua carreira, hoje eu tenho uma notícia pra te dar. Tá começando mais um Pausa pro Café. Não podia errar, tinha vídeo que meia hora, 40 minutos falando no celular aqui. Cada um gravava, eu gravava nos intervalos do estúdio, o Fê gravava na sacada da casa dele, o Rafa gravava vindo pro estúdio dentro do carro. Mas às vezes tu tava ali 40 minutos de conteúdo e errava, grava de novo e tal. Beleza. E a gente, isso foi meio que um teste pra ver se ia rolar. Era praticamente tudo. Quando tu larga a ração pra peixe, assim, não vem todo mundo, porque o mercado era muito escasso. E aí, novamente, o Fê falou, vamos profissionalizar isso, porque se a gente deixar isso só de uma maneira muito informal, a gente não vai ajudar o quanto a gente pode, a gente não vai conseguir crescer e expandir isso porque precisa de investimento, então a gente pode se profissionalizar e tornar isso realmente algo principal, eu diria, ali, que na nossa vida. E eu lembro de um momento muito icônico que meus pais
juntaram a minha família, cada um deu um dinheirinho, uma ajuda, né, de despedida. Todo mundo falou, vai, pô, se não der certo, tu tem pra onde voltar, pode seguir o teu caminho. E aí meu pai veio e me deu 50 reais, que era tudo que ele podia. Aí eu falei, cara, 50 reais, cara. Imagina o teu filho indo pra uma cidade completamente desconhecida e a única coisa que eu posso dar são 50 reais. Fiquei pensando assim, cara, eu preciso dar certo. Não é só por mim, eu preciso fazer alguma coisa pela minha família, eu preciso honrar esses 50 reais. A gente começou com o pensamento de, cara, a gente não pode dar errado. Porque a gente já pagou um preço alto para chegar até aqui, a gente cortou o cordão umbilical, eu com a agência, os meninos com o estúdio, porque pararam de produzir para poder focar nisso. Então era um segundo recomeço aqui em São Paulo, de uma coisa que não podia dar errado. Quando a gente botou o negócio na rua e começou a trabalhar... Começou a dar muito certo. 3 formas de lotar a tua agenda de shows se a tua música não conectar. 1.000 inscritos em menos de um mês. Shows em bares. Vocês chegaram e não ficaram. Todo mundo tem alguma coisa que é incrível. Receber aqui da nossa amiga Bruna Campos. Ter do lado esses caras maravilhosos. Certo. Galera, a gente tá aqui no Novo Artista. Da Tascam Brasil. Próxima pergunta. Sem nem por onde começar. Next question. Ótimo, Bonatti, 1, 2, 3. Para atingir aquele nosso propósito de transformar o mercado musical, ajudar os artistas, mostrar a realidade, a gente teria que fazer muito bem feito. Porque a gente sempre falava assim, cara, a gente precisa entregar muito valor para essas pessoas. Porque a gente sabe de onde a gente veio, a gente sabe o quanto a informação é importante e o quanto a gente tem que ter um cuidado para, primeiro, entregar essa informação do jeito que as pessoas consigam entender. E segundo, entregar essa informação de um jeito que as pessoas consigam aplicar. A gente ficava assim, horas discutindo um conteúdo, entendendo se isso realmente é importante, se vai ajudar. E aí eram jornadas assim, horas e horas, virava madrugada. A gente tá num universo artístico e o Fê sempre foi muito cuidadoso com isso. Cara, os vídeos precisam ser bons, precisa estar num ambiente artístico. Se a gente quer ajudar um artista, a gente tem que primeiro impactar ele ali por esse ambiente artístico. A gente não pode fazer de qualquer jeito. Aquela primeira fase só no celular foi uma fase, a gente precisa ter qualidade. Foi uma época ali também que deu o boom ali do marketing digital, de vendas de curso e tal. E a gente realmente entendeu que poderia se tornar um negócio, mas a gente sempre tinha aquele cuidado de, cara, a gente quer entregar o nosso melhor. A gente tinha centenas de vídeos e lives e mentorias e consultorias. Você tem tem o rock, que é uma missa. Foi, né? Tá ali. Pô, sem a menor dúvida. No que tu é. Tem que olhar não pra um lançamento e... Fitzgibbon. Se tu quer ser a gente assim jogava muito conteúdo e sempre tendo esse cuidado para não querer usar as pessoas, porque a gente sabe a realidade do artista, a gente sabe a realidade do músico. Então a gente tinha esse medo assim de não parecer esses vendedores de curso que hoje eu acho que virou banal o negócio, né? E isso se refletiu no trabalho do Novo Artista. E aí a gente lançou a primeira versão do PSC, que era um curso que a gente lançava, um curso online, planejando sua carreira. E aí eu lembro que a gente lançou e nós vendemos para 13 pessoas. Foi assim, tem como isso ser sustentável. Se a gente continuar melhorando esse processo, a gente vai conseguir tornar isso sustentável. Só que os nossos planejamentos, eles eram sempre assim, ó. A gente vendia um curso que era o melhor curso que a gente pensou, que a gente poderia fazer para sustentar a nossa produção de conteúdo grátis. Então, porque hoje, como é que as pessoas fazem? Elas fazem o conteúdo grátis para depois vender alguma coisa. A gente vendia alguma coisa para sustentar o grátis. Porque o nosso objetivo era compartilhar a melhor informação possível de forma gratuita. Então, a gente sempre planejava de tempos em tempos os lançamentos e o dinheiro que a gente conseguia nesses lançamentos do curso
tinham que pagar os nossos 3 meses de trabalho grátis. Essa era a ideia. Existem vários sinais de que o projeto estava caminhando bem, mas tem uma especificamente, e que se essa pessoa estiver assistindo o vídeo agora ela vai lembrar, como aquele trabalho que a gente fazia online, ele se transportava para o mundo real. A gente teve uma gravação que a gente tinha marcado e eu falei pro Maurício, Maurício, eu vou de metrô, porque, enfim, vou deixar o carro em casa e tudo mais, eu vou de metrô, e tu me pega no metrô e a gente, né, vai pro estúdio. Ele falou, beleza. Aí eu cheguei na saída do metrô, onde eu tava esperando ele tava chegando, ele não tinha chegado ainda. Aí lá longe, assim, lá numa descida que tinha do metrô, tinha um cara. Porque a gente percebe quando alguém tá olhando pra gente, né? É uma coisa meio engraçada. Tu tá na rua, se alguém te olhar, tu automaticamente olha. E eu vi que ele tava me olhando. E ele veio reto, assim, ó. E eu falei assim, ixi, meu Deus, esse cara é... Que será? Será que é pra mim mesmo eu olhar pro lado, não tinha ninguém? Eu falei, por que ele tá me olhando? Ele veio. Quando ele tava perto, assim, eu falei assim, é comigo. Aí ele chegou perto de mim e falou assim, tu é o Felipe do Novo Artista? E ele falou assim, cara, parabéns pelo trabalho de vocês estão me ajudando muito. Obrigado. Virou as costas, entrou no metrô e foi embora. Aquilo ali, pra mim, foi uma outra virada de chave muito grande, porque eu percebi a força do que a gente estava fazendo. Tem vários outros sinais, como o engajamento das pessoas, o carinho que as pessoas depositavam na gente, o teor. A gente não recebia comentários do tipo, legal. A gente recebia texto, livro, vocês são anjos. Meu Deus, vocês me ajudaram demais. Fechei 9 shows, fechei 16 shows esse mês. As pessoas começaram a dar um feedback pra gente e um carinho tão grande que era uma coisa assim que parecia até mentira. Eu falava, não é verdade isso. Não é desse jeito. Eu acho que elas estão aumentando. Demorou muito tempo pra gente entender que, de fato, as pessoas viam valor naquilo que a gente estava compartilhando e que o nosso propósito estava se fazendo verdade. Mas esse dia, especificamente, em que essa pessoa veio falar comigo, pra mim, foi um sinal de furar a bolha da internet. Foi uma coisa assim, porque hoje é mais comum, né? Mas naquela época não era tanto, em 2016. Acontecendo 3 situações que foram muito legais, né? Que tu começa, tipo, opa, meu trabalho, ele tá acontecendo, ele tá tendo um resultado. Um dia eu fui no supermercado, no estacionamento o cara já saiu gritando, Maurício, pô, cara, novo artista, velho, pô, animal. E aí tu fica meio constrangido, fala, pô, troca uma ideia ali, dá um abraço na pessoa e aí a pessoa começa a te ver assim, pô, cara, é o Maurício do Novo Artista. Falou, cara, olha o poder que a informação, o poder que a comunicação, que a internet, de certa forma. Olha o poder que tu fazer as coisas com verdade e ajudar as pessoas. Olha o poder que isso tem. Fui no banco resolver um pepino, acho que tava até com umas contas atrasadas, sei lá o que era. O gerente do banco falou, pô, Maurício, eu tinha uma banda de pagode, velho. A gente assiste pra caramba teus conteúdos. E eu, puta, lascado nas contas, com cartão atrasado. Eu falei, pô, que da hora, mano. E o cara, vamos negociar essas contas aí? Eu falei, vamos, cara, vamos lá. Pô, sabe que tamo aí, né? Mas foi legal, assim, é um reconhecimento. Falar, pô, que legal, cara. O gerente do banco me conhece e tem uma banda. É sempre assim, né? Tu entra no Uber, às vezes o cara tem uma banda. E uma vez eu tava em Campos do Jordão, passeando e tal, e aí, meu, é muito legal, assim, porque Campos do Jordão, aqui em São Paulo, é uma cidade muito turística e tal, e aí tem muitos bares, muitos músicos tocando ao vivo, e aí eu passando na rua principal, assim, era um bar sim e um bar não, passava, olha só, aí no microfone, um salve, Maurício, Novo Artista, pô, salve, irmão. É tipo assim, é surreal. A gente tá chegando para pessoas que a gente precisa chegar, que o nosso conteúdo, que a nossa informação precisa. E também eu acho que um outro ponto, quando a gente começou a receber presencialmente os artistas nas consultorias, nos eventos, ou até mesmo nas produções, quando o artista chegava no estúdio aqui, por exemplo, e via o ambiente que a gente gravava os vídeos, via a gente, a galera desacreditava, falava, meu, olha que momento especial e tal. E ali vem aquela frase manjada, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Mas é real, porque a gente começou a perceber assim, olha o poder disso, olha a responsabilidade disso que a gente tem na vida de uma pessoa, de passar uma informação, de passar uma dica, de fazer uma mentoria, de fazer uma consultoria. Por isso que a gente foi sempre muito cuidadoso com as nossas palavras. Muito verdadeiro, obviamente, mas muito cuidadoso, porque
A realidade, ela é diferente do que a galera prega na sua rede social ou simplesmente num vídeo de vender curso. A realidade, ela é diferente. Então, a gente sempre via muita gente, porque tu tem que largar tudo, porque a música tem que ser a tua prioridade na tua vida, e a gente sempre tentava entender cada caso, porque tudo é sempre com responsabilidade. E se ele já tem uma vida financeira, uma vida estruturada, que pelo visto tem, o teu pai não é bobo. A real é que ele sabe a real da música. A música é instável, a música é difícil, a música, ela, justamente, ainda mais quando o artista é instável, assim, pode acabar com a tua vida, tu pode acabar com a tua família. E o teu pai sabe disso, o teu pai não é bobo, e o teu pai te conhece. E eu tô falando isso como pai. Às vezes não é uma questão e eu quero que tu entenda isso, porque isso faz muita diferença. Não é uma questão de, eu não apoio no sonho dele. Não. É porque às vezes ele sabe as tuas fraquezas, e ele tem medo de que alguma dessas fraquezas te pegue nesse caminho que ele conhece. Porque teu pai não é bobo. A gente tentava entender aquele artista, a vida daquela pessoa, a gente tentava aconselhar e trazer informações ou caminhos que a gente daria pro nosso irmão, pro nosso filho, né? E isso as pessoas notaram. Isso elas percebiam o quanto a gente tentava ser verdadeiro e cuidadoso. Eu acho que o grande problema, talvez, de hoje, assim, é ruim falar essas coisas, fica meio velho saudosista, né? Mas o grande problema de hoje é que as pessoas, elas não se importam muito com o cuidar do outro. Ou eu só quero vender, ou eu só quero ter mais seguidor, ou eu só quero que viralize. E obviamente ninguém é perfeito, a gente falhou em muitos pontos, a gente errou muito e vai continuar errando, mas uma coisa que eu me orgulho é que a gente cuidou das pessoas assim com coração, assim. Até aqui não são as mesmas que vão te levar para o próximo. Sempre no final do ano, ou às vezes no início, a gente tinha um evento. Porque a gente sempre teve o desejo de materializar essas pessoas que eram do online pro físico. Porque a gente sempre entendeu que era a parte mais próxima. Então, poder ouvir as músicas das pessoas, poder orientar elas, poder trazer outros profissionais que às vezes elas não tinham acesso pela internet. E os eventos, assim, eu não sei, eu acho que o Maurício também vai falar isso, mas era a parte mais legal. Pra mim, a parte dos eventos presenciais, pra mim, eu acho que foi a melhor coisa do Novo Artista, assim, porque eu sou muito dessa... Eu venho músico, show, e tocar, e evento, e público, e plateia, e energia. O online é muito legal, mas até hoje, gravar vídeo não é uma coisa natural. Tu gosta de gravar vídeo? Não amo gravar vídeo. O Maurício ama gravar vídeo. O Maurício gosta de tocar bateria, mas gosta de produzir. Eu amo produzir. Eu gosto de fazer uma mentoria. O Maurício ama gravar vídeo. O Maurício não ama gravar vídeo. É óbvio que o Maurício não. Eu não tenho nem idade pra amar gravar vídeo. A gente fez no total 3 eventos. Fez um evento pequenininho, numa salinha de um hotel que a gente alugou, que era para nossa primeira ou segunda turma do PSC, né, do nosso curso online que a gente tinha. Depois a gente fez um pouco maior, que também era numa sala de hotel, mas aí eram 2 salas de hotel, uma do lado da outra. E o terceiro evento foi em 2019, que foi o último evento que a gente fez, que foi num teatro. Estamos chegando aqui no Teatro Gamaro, onde vai ser o nosso evento. O evento mais massa. Aqui a gente vai ter um encontro com vários artistas, a galera vai aqui ficar trocando ideia, falando sobre a carreira, tirando dúvidas com a gente. Olha que animal! Evento para 550 artistas independentes. Se liga no painel. O último evento, especificamente, assim, a gente colocou 500 artistas, assim, que vieram do Brasil inteiro. Lá no Novo Artista, estamos chegando. Artistas do Brasil todo fizeram esforço pra estar lá. E a gente tentava dar a maior atenção, assim, a maior entrega possível, porque a gente via que a galera fazia esforço pra estar lá, fez esforço pra estar lá. Acho que, como eu falei antes, esse evento marca um novo ciclo. Talvez o final de um ciclo que foi de muito trabalho. A gente sabe quanto a gente trabalhou, quanto a gente batalhou. Mas olha o que a gente está construindo, olha o que a gente está alimentando nas pessoas, nesses artistas que a gente sabe que quando a gente estava nesse tamanho, a gente era perdido, não tinha nada, não tinha um caminho. A gente está trazendo esse caminho para a galera. A gente sabe que falta muito, a gente precisa fazer mais por eles precisam fazer mais por eles, mas a gente está aqui para motivar, para trazer esperança
A gente sempre falava, imagina a gente entrando no palco com um som, assim, uma trilha. Hoje vai ter o primeiro evento, de muitos eventos que virou. E não é negócio da música, é viver na música, é o sonho, é a música. Nós não sabíamos, mas aquele evento mudaria para sempre os rumos da nossa vida dali para frente. Ao longo do processo de treinar artistas, do curso, dos lançamentos do curso, das coisas que a gente fazia, a gente entendeu que os artistas, eles eram muito diversos. Então, dentro de uma banda, tu tem pessoas diferentes, com necessidades diferentes, e cada uma tem um ponto diferente para ajustar para que ela possa caminhar bem. Um tem uma questão financeira, o outro tem uma questão artística, o outro precisa desenvolver a sua equipe, o outro precisa desenvolver venda de show, o outro precisa desenvolver composição. Em outros projetos cover, às vezes, não necessariamente próprios, mas são outros problemas. Então, cada projeto artístico é um universo à parte. E a gente começou a entender que ter um curso com milhares de aulas não seria um caminho que seria sustentável para que os artistas tivessem resultado. E aí a gente tinha duas opções. Ou a gente continuava vendendo, ofertando esse treinamento para as pessoas, ou a gente parava de vender esse curso e pensava num outro projeto, e aí a gente optou pela segunda opção. A gente parou e refletiu, bom, eu acho que a gente pode dar mais, trazer mais resultado para as pessoas. Eu acho que se a gente conseguir estar mais perto dos artistas, pegar pela mão, a gente consegue ter mais resultado. Então a gente parou de vender um curso pronto, que poderia só botar mais turma para dentro. A gente parou, não, o que a gente pode entregar melhor para essas pessoas e estar mais perto. Então ali a gente meio que recalculou, né, mudança de planos. Vamos construir vamos colocar no ar uma mentoria, para a gente estar ali no dia a dia com o artista, poder conversar, poder olhar no olho, poder pegar na mão, poder colher os resultados. Faz isso, deu certo, não deu? Por que não deu? Cara, a quebra de padrão tem que acontecer, porque senão a música fica muito reta, saca? E aí perde a atenção do ouvinte. A hora que tu dá o... Ai! E aí eu falei assim, tá, esse refrão vai vir rachando. Aí não vem refrão. Exato. Umas fogueiras que vão ser importantíssimas pro teu artístico. Tu é um bom compositor, tu canta bem, tu é um super comunicador. Agora a gente tem que correr atrás do tempo nessa parada de tocar. Até porque cada centavo que o artista investe, seja na carreira ou seja até buscando um acompanhamento, um curso, cara, tem que ser muito bem pensado, não pode ser... É tudo suado. Para 99,9% das pessoas, tudo sempre é suado e é difícil. A gente desenhou a nossa mentoria, mão na massa. A gente tinha as pessoas ali conversando um a um, estratégia individual para cada pessoa. A música que tu falou que bombou foi a Posso Confiar? Isso. Essa música tem 240 mil views, né? 351 comentários. Tem uma música minha na rádio, cara. Eu não sei por que foi parar lá. Porque é bom. Minha música tocou 5 vezes no dia. Nossa! Tu não entrou em contato com essa rádio ainda, né? Ainda não, então eu tava esperando a reunião de hoje pra, sei lá, às vezes tem alguma ideia legal, né, Tá, a ideia que a gente geralmente usa nisso é assim. E isso mudou muito o jogo ali nesse momento. Muitas pessoas começaram a ter mais resultado. Minha música Roupa de Ontem bateu 100 mil plays no Spotify. E a música Fim de Semana ela entrou na playlist editorial do Spotify. Minha segunda música já entrou na playlist. Hoje pela manhã eu fiquei sabendo que minha música Fix Me acabou de entrar para uma playlist oficial da Diverge, de pop nacional e pop internacional. E aos meus mentores também, os meninos do Novo Artista, Maurício, Rafa e Fê, que vai fazer quase 1 ano agora da consultoria, a primeira consultoria que eu fiz com eles, e se não fossem eles, nada disso teria acontecido, não tinha
rolado financiamento, não tinha rolado EP, não teria rolado esse show. Eles são fodas, assim, e me botaram muita pilha, acreditaram muito no meu trabalho. E essa pilha deles refletiu em mim, assim. Então eu tô com sangue no olho, como eles dizem, para poder fazer tudo acontecer. Que o caminho é cada vez mais claro. A mentoria realmente mudou minha vida, porque tem alguns detalhes que a gente não consegue encontrar em nenhum curso online, em nenhuma faculdade que eu já fiz também, em nenhum curso livre de música, que é unir todas as áreas musicais com a área do marketing musical, a área da divulgação, a área da vida artística. Muita coisa do que aconteceu na minha vida eu devo a esse curso de mentoria, porque foram eles que me deram todas as dicas. Eles falavam exatamente o que eu deveria fazer. Eles me falavam o que eu não deveria fazer. Então, assim, a gente discutiu de tudo, desde roupa até afinação. Nos primeiros vídeos eu desafinava mais, era uma coisa que meio que sutil para algumas pessoas, inclusive para mim, mas eles falavam, tá desafinando aqui, então tem que corrigir isso, ângulo de câmera, coloração, sabe, todas as dicas que a gente não consegue unir num lugar só, eu consegui unir no curso de mentoria. A gente consegue ter ajuda, inclusive ajuda psicológica, sabe? Teve várias vezes que eu chegava no nosso encontro semanal de mentoria e eu tava meio para baixo, eu tava meio desanimado, será que eu devo seguir para esse lado? Será que eu devo largar? Você tava meio cansado, sabe? A gente sempre passa por isso, né? Tem dia que é muito bom, tem dia que a gente tá muito animado, tem dia que tá bem desanimado. E muitas coisas que eles falavam lá me davam um up na minha vida, não só na área musical, mas também na minha vida como um todo. Conversar, ajudar no dia a dia, na organização, nas estratégias, no ouvir a música, não dar um direcionamento. Cada caso era um caso. E foi muito importante, não só pra gente conhecer o nosso público, conhecer os nossos artistas, porque às vezes quando tu faz um curso, tu não sabe muito bem quem tá ali atrás assistindo aquele curso, e talvez tu não saiba as dores do dia a dia que a pessoa enfrenta pra aplicar aquele curso. Na mentoria a gente sabia o que a gente evoluiu, assim, estando na mentoria, o que a gente evoluiu entendendo os artistas, entendendo aquela dor que só aquela pessoa que mora no interior de tal lugar, ou que faz aquele estilo, ou que não tem essa oportunidade, ou que não tem aquilo. A gente conseguiu entender o artista como ele é. A gente começou a entender o artista fora das redes sociais. Não é só a dica técnica, não é só a estratégia. O que é mais importante, cuidar da pessoa do que do artista como artista. Nessa mentoria, quando a pessoa chegava para conversar com a gente fazia uma entrevista com ela. 1 hora e pouco, que a gente entendia a realidade dela para depois, a partir disso, a gente desenhar uma estratégia personalizada para ela e ajudar ela a implementar, acompanhar ela. Tinha artista que não tinha música, então a gente tinha que fazer o quê? A gente tinha que desenvolver a composição. Tinha artista que tinha uma composição, mas precisava ser melhorada. Então a gente usava esse tempo para desenvolver a composição. Porque nessa entrevista que a gente fazia, em conjunto com o artista, a gente falava assim, cara, eu acho que o que a gente tem que fazer aqui é desenvolver a tua composição, para depois a gente lançar, porque isso vai te dar mais resultado e tudo mais. Sempre foi um trabalho muito artesanal, 1 a 1. E isso fez com que a gente entendesse um grande problema que existe, que é o artista precisa se tornar uma agência de publicidade, mídia e se clonar em 1000 para conseguir aprender e aplicar tudo aquilo que ele precisa fazer para fazer um lançamento, para fazer a sua composição, para melhorar. E não há tempo hábil e nem energia dele fazer tudo isso sozinho. Mentoria após mentoria, isso começou a ficar mais claro pra gente. E a gente começou a pensar, cara, como que a gente resolve? Que ele conseguiu passar mais tempo trabalhando no lançamento, com as pessoas, que ele conseguiu passar mais tempo trabalhando na música e menos tempo aprendendo a estratégia, aprendendo o que fazer. E aí a gente começou a pensar em algo novo, que fosse solucionar justamente aqueles problemas que a gente percebia nas mentorias, e que fosse também, de alguma maneira, que fosse viável pra gente conseguir fazer aquilo. Como que a gente ia ajudar o artista
a lançar suas coisas, a melhorar sua composição, sem que ele precisasse se tornar um expert em marketing e assistir 1000 horas de curso. Não tem nenhum problema em assistir 1000 horas de curso. O conteúdo é importante, os cursos são importantes, eles têm que ser assistidos. Só que quando tu tem o objetivo de lançar uma música, o ideal é que tu gaste mais tempo lançando tua música do que estudando. Quando tu vai melhorar tua composição, o ideal é que tu gaste mais tempo compondo ou melhorando tua composição e menos tempo aprendendo tudo que existe sobre composição. Como que a gente ia ajudar o artista a ter mais resultado gastando menos tempo em aprender as coisas. A gente partiu do ponto de que talvez a gente precisaria ter uma plataforma nossa, que a gente precisaria ter um espaço nosso, um lugar do nosso controle, e que a gente pudesse desenvolver ferramentas, soluções específicas para cada caso. O ambiente é uma coisa que conta muito, né? O artista estar em um ambiente desenhado para que ele evolua. Eu estava conversando, antes da pandemia, um pouco antes da pandemia, eu estava conversando com algumas empresas para desenvolver isso e entender os mecanismos, o que poderia ser feito. Quando veio a pandemia, eu lembro que eu falei assim, cara, deixa que eu faço. Eu já trabalhei em agência antes, eu já fiz, eu vou resolver aqui, vou botar para rodar e a gente vai trabalhando. E eles falaram, beleza, tranquilo. Eu achava que eu tinha 90% do que eu precisava para solucionar esse problema. E eu descobri que o que eu sabia era 1% do que precisava para solucionar esse problema. Mas mesmo assim eu falei, cara, eu acho que eu posso aprender. E aí eu tive que aprender infraestrutura, servidor, tive que aprender programação, tive que aprender a programar do zero, porque eu achei que eu sabia, mas não sabia. Tive que aprender sobre assim, uma série de coisas técnicas muito difíceis. Tanto é que eu perdi a plataforma 9 vezes. Eu não sabia recuperar. Então eu apertava um botão e apagava tudo. Eu tinha um problema na codificação que apagava a plataforma e aí eu não conseguia recuperar, eu tive que começar do zero. Então, ao total do período, eu perdi ela 9 vezes. E é absurdamente frustrante tu recomeçar. Absurdamente. Todas as vezes eu tive que recomeçar. Eu acho que eu fiz facilmente aí nessa plataforma uns 230 layouts. O tempo começou a passar. Eu, dia após dia, tentando encontrar a solução, formas, mecanismos e testar muitas coisas para achar essa solução para esse problema que a gente tinha encontrado e esse caminho. E os meninos aqui produzindo. E isso começou a criar uma certa ruptura no Novo Artista. O que era para 6 virou 1 ano, o que era para ser 1 ano virou 2, o que era para ser 2 virou 3 e assim sucessivamente. O Novo Artista sempre foi a junção do nosso trabalho, do nosso foco, da gente ir junto produzindo as coisas, produzindo conteúdo e ajudando. Quando a gente separa, a gente descola, mesmo que estivéssemos trabalhando em paralelo pela mesma coisa, não era mais a mesma coisa. Todos os dias eu acordava sabendo que os guris estavam trabalhando, sabendo que os guris estavam esperando um feedback meu, esperando um retorno meu, e eu não tinha resposta. Eu acho que eu nunca senti tanta pressão por tanto tempo seguido ao assumir uma responsabilidade como aconteceu nesse período. E isso trouxe consequências. O tempo vai passando. O tempo ele vai passando e tu vai pensando assim, cara, algumas coisas vão esfriando, outras coisas vão trazendo uma angústia, tu vai pensando em outros projetos, novos projetos, aí tu repensa tudo se vale a pena, se não vale, mas cada vez que a gente sentava para planejar, para discutir, sempre era, meu, que animal. Eu acho que agora a gente encontrou um caminho que vai ser animal para os artistas, para o mercado. E eu lembro que o Fê, ele dava assim a alma pro negócio, ele fazia, ele tava aprendendo no meio do processo e ele chegava, mostrava as coisas pra gente e falava, nossa, cara, que animal, olha isso. E aí tem algumas coisas assim, né, de cada pessoa. O Fê sempre foi muito perfeccionista e sempre foi isso sempre foi um lado, trouxe muitas coisas boas pro Novo Artista, que a gente sempre foi o melhor que podia ser. Como que a gente faz o melhor que a gente pode? Mas isso tem um ônus. A gente já conversou sobre isso, tem um ônus. Porque isso pode... O tempo tá passando. As coisas, elas podem esfriar, ou outras coisas podem esquentar no meio do caminho. A gente não sabe.
E aí foi um momento meio nebuloso, assim, porque o Fê desenvolvendo, aprendendo as coisas, ele falava, meu, perdi tudo que eu tava construindo, ou putz, eu cheguei num negócio aqui legal, mas não vou conseguir fazer. E aí a gente vai meio que desmotivando, o tempo passando. A gente já nem tava mais com a pressão de voltar, o que as pessoas estão achando, por que a gente sumiu. Falei, cara, nosso conteúdo tá aí, vai ficar pra vida inteira. Nosso canal duplicou depois que a gente deu esse sumiço. O conteúdo ele fica. E se ele for bom, se ele ajudar, ele vai permanecer. E a gente acredita no nosso conteúdo. É muito estranho isso, porque parece que pra te construir, vou colocar dessa forma, mas parece que pra te construir um poço é mais fácil, porque é uma novidade, tu lá construindo, é algo novo, tu vê nascendo, tu vê aquele poço bonito e vai tomando forma. Mas quando tu cai nesse poço e tu tem que sair dele, ele já não é tão mais bonito assim. Não tem toda essa magia da construção de algo novo, não tem esse brilho no olho. Aí tu fala assim, tá, mas eu sei que lá em cima, pô, tá ensolarado, que tá animal, que a gente sabe disso. E eu entendo que cada pessoa tem as suas escolhas, cada pessoa tem o seu limite, cada pessoa tem a sua forma de pensar e também as suas responsabilidades. Teve um dia que o Rafa mandou uma mensagem pra gente, falou, não, eu queria conversar com vocês. Vamos lá pro estúdio? Eu falei, vamos. O Rafa geralmente não faz isso. Eu falei, bom, vamos marcar alguma coisa pra gente conversar, pra retomar um projeto, sei lá. E aí ele sentou no sofá aqui, sentou de um lado, o Maurício do outro, e o Rafa falou o que estava acontecendo com ele. Ele falou, bom, ele tinha acabado, ele ia ser pai, e ele falou que ele não ia mais poder continuar no projeto. Eu tenho essa nova responsabilidade, tenho um outro caminho que eu quero seguir, e eu acho que eu não vou mais me sentir feliz, eu não vou mais conseguir contribuir porque eu preciso cuidar dessa outra parte. Nada na nossa amizade mudou porque a gente é irmão, mas no projeto isso trouxe uma grande dor em ele sair do projeto, porque nós sempre trabalhamos e sempre pensamos como um tripé, né? 3 pernas, sempre fomos nós 3. Quando uma pessoa sai, uma pessoa tão importante quanto o Rafa, o projeto é abalado. E deixa eu ser muito claro, assim, eu não estou colocando aqui como se ele fosse errado ou que ele não deveria ter saído, não, de forma alguma. Eu acho que ele aguentou muito tempo esperando que as coisas caminhassem como poderiam ou como deveriam caminhar. Só que chegou uma hora que a vida continua, a vida caminha, chegou uma hora que, infelizmente, ele não pôde mais continuar com a gente. Quando a gente conversou e eu fui para casa, assim, refletindo, eu pensei, cara, será que já não deu? Será que todo esse tempo aqui que eu fiquei tentando encontrar uma solução, assumir essa responsabilidade de encontrar uma solução para esse problema e trazer um novo caminho para o projeto, será que isso já não era um sinal de que a gente tinha que parar? O meu racional falava, olha, talvez vocês tenham que pensar numa outra coisa, talvez seja o fim da linha, talvez tenha que parar. Todo projeto tem início e fim, talvez o de vocês acabou. E ao mesmo tempo eu olhava pro lado assim, a minha família teve tanta paciência comigo, os meninos, o Maurício, o Rafa, eles tiveram tanta paciência em esperar que eu não podia parar. Talvez se fosse só eu e eu não tivesse feito os outros pagarem um preço tão alto, talvez eu teria. Mas as pessoas ao meu redor tiveram tanta paciência, tiveram tanto carinho, tanto auxílio comigo, que eu falei, cara, eu não posso fazer esse tempo ter passado em vão. Eu não posso desistir. Eu ainda tenho o desejo de fazer com que o nosso projeto, o nosso trabalho, faça parte do caminho de artistas brilhantes. E eu prefiro tentar e falhar do que parar agora e não saber se a nossa proposta para ajudar esses artistas vai dar certo ou não. É óbvio que a gente pensa em desistir. Assim como lá no início, eu não tive 2 caminhos. A música ela entrou na minha vida, eu não tive que decidir, eu vou fazer isso ou vou escolher a música. Eu não sei fazer outra coisa do que viver de música. Seja tocando, seja produzindo, seja ajudando a outras pessoas a viver de música. Eu não tinha como desistir porque talvez eu não tinha, realmente falando, eu não tinha outra opção.
O que é fácil na vida? Nada é fácil, cara. E se tu estiver fazendo alguma coisa que seja, por mais que seja difícil, mas é uma coisa que tu ama fazer, cara, pô, por mais que tenha todos os problemas do mundo, cara, tu vai estar fazendo algo que realmente vale a pena, saca? Vai atrás do que tu acredita, cara. Por mais que seja mais difícil do que uma outra coisa, saca? Porque no momento que tu gosta dessa parada, tu não tem escolha. A gente tava falando esses dias, cara, eu nunca passou pela minha cabeça não trabalhar com música. Sempre foi música, saca? Não é que não tem um plano B, é porque não, realmente eu sei o que eu quero, eu sei que vai dar certo e a gente vem implantando isso. Óbvio que o foco, os planos, eles mudam com o tempo, a gente amadurece. Mas quando tu acredita na parada, cara, por mais que tu tenha todos os problemas do mundo, vai ser prazeroso e vai ser divertido tu resolver os problemas, cara, saca? Aí eu olhei pro Fê e falei, cara, tá complicado essa volta, a gente já planejou muita coisa, a gente tá girando lâmpada em muita coisa, mas vamos aí, se tu quiser tocar o barco e a gente seguir o plano, acho que esse é o ponto, vamos seguir o plano. E foi aí que a gente começou a retomar e planejar a nossa volta. Agora, infelizmente, sem o Rafa. Engenharia mecânica numa universidade federal lá do Rio Grande do Sul, super difícil, não sei o que e tal, pô, que orgulho, né, o meu filhão passar em engenharia mecânica, mano, que foda. E aí eu cheguei pros meus pais e falei assim, queria fazer música mesmo, engenharia mecânica não. E aí o meu pai me falou uma frase que eu levo até hoje, que foi o seguinte, ele falou, olha, eu não concordo com a tua decisão, mas eu vou te apoiar até o final. Se alguém tinha dúvida se a gente ia voltar ou não, bom, acho que esse material aqui prova que sim. A resposta é sim, a gente vai voltar. E a primeira coisa que a gente decidiu começar para voltar é um projeto que deu muito certo, que é o projeto Mão na Massa. O Mão na Massa sempre foi um projeto nosso que deu muito resultado. A gente sempre teve um acesso 1 a 1. A gente sempre conversou com as pessoas e desenhou uma estratégia, um caminho 1 a 1, pensando na vida, no investimento que a pessoa tem, nas possibilidades que a pessoa tem. Por isso que ele sempre deu certo, porque o foco do projeto sempre foi fazer o artista ir do ponto A ao ponto B. E o ponto B é sempre o próximo passo. Só que dessa vez, a gente vai trazer junto um lugar. Quando a gente começou a identificar lá no início do PSC e depois a gente continuou identificando os problemas com a mentoria, a gente entendeu que existem alguns problemas pontuais que eles só seriam solucionados se a gente tivesse um espaço em que a gente pudesse ofertar soluções diferentes para cada pessoa e para cada realidade. Hoje, o artista precisa estudar todo um curso para entender como é que funciona uma estratégia de lançamento, e aí ele vai adaptar para a realidade dele. Ele precisa, dentro dessa estratégia, ele precisa pensar em todas as artes, ele precisa pensar se as artes vão funcionar, ele precisa buscar referência para essas artes, ele precisa escrever as legendas dessas artes, ele precisa entender qual é a sequência de stories, se ele vai usar o stories, ele precisa entender como que ele vai escrever a descrição do YouTube, ele não tem certeza se a descrição do YouTube está correta, ele precisa pensar na música, se a música é boa, se a composição é boa, encontrar um produtor certo, ter um cronograma de cada coisa que ele tem que fazer, como que ele vai fazer, basicamente ter uma equipe gigante, que é ele mesmo, para dar conta disso. Enquanto ele ainda continua existindo como artista. E aí a gente encontrou a solução para isso. Nós criamos uma plataforma Novo Artista, que é uma casa. É um lugar onde o artista vai ter a possibilidade de receber da gente uma estratégia
de lançamento, dia a dia, o que ele tem que postar em cada dia, explicando cada coisa, dando exemplo de cada etapa, já com sugestões de legenda, descrição, título e todos os conteúdos que ele precisa, sem que ele precise estudar 1000 horas de curso e desenhar a própria estratégia de lançamento. É uma plataforma, uma comunidade, é um lugar onde as pessoas vão poder se encontrar, compartilhar coisas, vão poder discutir coisas, mas principalmente um lugar onde a gente vai conseguir desenhar uma estratégia ponto a ponto para cada um, única para cada pessoa, e ao mesmo tempo que ela vai ter toda a explicação, todos os exemplos e todos os templates que ela puder ali dentro para que ela gaste mais tempo trabalhando na sua música, trabalhando no seu crescimento, e além disso, a gente vai disponibilizar aquilo que sempre foi o nosso carro-chefe, o melhor conteúdo que a gente puder. Tem um espaço que a gente chama de Novo Artista Play, que é um espaço dedicado e exclusivo aos melhores conteúdos. Lá dentro vai ter cursos, masterclass, sabe aquele curso que eu falei que a gente pode vender? Então, ele vai estar lá dentro também. Porque tem muita coisa que ainda pode ser usada hoje e que a gente editou e disponibilizou lá e que ainda funciona para o artista. Por ali ele vai poder, inclusive, contratar a gente. Não sei fazer tráfego. Ah, mas eu preciso fazer as artes do meu lançamento, não sei quem chamar. Pode contratar lá dentro. Preciso de um filmmaker, pode chamar lá dentro. É uma plataforma que vai facilitar a vida do artista absurdamente. E que ainda assim vai permitir que o artista tenha uma estratégia de lançamento dedicada e exclusiva a ele. Resumindo, a gente vai voltar com o nosso melhor projeto, o projeto que mais deu resultado para os alunos até hoje, que é a Mão na Massa, e agora com essa novidade, que é a nossa plataforma, que é exclusiva para os nossos mentorandos, exclusiva para quem fizer parte desse projeto a partir de agora. E eu queria te convidar para participar da nova turma do projeto Mão na Massa, que já ajudou centenas de artistas a terem resultados reais nas suas carreiras. Que agora, além do nosso acompanhamento e nosso direcionamento para que tu tenha os melhores resultados na tua carreira, vai contar com a nossa nova e exclusiva plataforma, que vai te dar todo o suporte e apoio para que você possa implementar as estratégias que a gente vai definir juntos na mentoria Mão na Massa. Clica no link aqui da descrição para saber como fazer parte desse projeto. Não dá pra dizer que é um recomeço, porque a gente nunca parou de fato. A gente sempre esteve trabalhando, a gente sempre esteve fazendo os nossos projetos, mas eu diria que é uma nova fase. E essa nova fase a gente vai estar olhando sim para todas as coisas que são importantes, toda a parte estratégica, toda a parte de marketing, tudo que a gente sempre ajudou o artista a caminhar, a construir uma carreira, mas vem muito forte daqui para frente no nosso propósito, eu diria que na nossa missão, olhar na verdade do artista, tentar ajudar o artista a se encontrar, ajudar o artista a encontrar o papel da música na vida dele, que para cada pessoa é diferente, sem aquela pressão de ter que dar certo, esse dar certo naqueles parâmetros que outras pessoas colocam pra ti, que a gente enxerga de uma maneira meio ilusória. Não, coisas reais, coisas que vão te fazer bem, porque não adianta tu se frustrar, tu tentar trabalhar a tua carreira e tu se frustrar ao ponto depois de tu se desconectar totalmente da música, da arte, parar. E obviamente o todo é preciso, toda essa outra parte ela é necessária para ajudar a mensagem do artista a chegar para as pessoas. Mas eu acho que o nosso olhar ele vai ficar muito voltado para a gente resgatar alguns valores e cada vez entender que tanto o artista quanto as pessoas cada vez mais precisam ser mais profundo em tudo que faz na vida, não nessa coisa meio superficial e passageira que tá hoje em dia. Os maiores artistas que estão por vir, eles vão vir dos lugares mais inesperados. Eles vão vir dos lugares em que as pessoas são mais genuínas, em que as suas vidas são mais genuínas. Eu acho que os grandes novos artistas virão daí. Nosso papel está em viabilizar o sonho das pessoas, que é de fato longevo e o que de fato importa e o que de fato vai fazer os artistas terem uma vida longa e próspera na música é a música. E esse vai ser o nosso foco daqui pra frente.